De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com a Thaís Caruano. Thaís, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um grande prazer estar aqui. E um excelente ano novo a todos. Thaís, vamos falar um pouquinho de INSS, né? Com um novo pente fino aí. Que perfil vai ser avaliado a isso, né? E a quem se destina? O objetivo do governo é atingir 820 mil pessoas que recebem a aposentadoria por invalidez. Então, o INSS quer convocar essas pessoas para conseguir aí reavaliar as perícias e verificar se realmente a pessoa continua ou não incapaz. Quando a pessoa recebe a aposentadoria por invalidez, normalmente quando se fala em aposentadoria, sempre se pensa em algo definitivo. E muitas vezes não é, pois a pessoa restabelecendo a saúde, ela pode sim ou ser readaptada ou realmente voltar ali até para a função que exercia anteriormente. Então tem que ficar muito atento em relação a essas coisas. Receba aposentadoria por invalidez, o que fazer, né? Como agir? Nesses casos, é muito interessante guardar relatórios e exames médicos, principalmente quem depende de médicos que sejam do SUS, pois caso seja convocado para a perícia, a pessoa consegue ali já estar com exames, documentos todos em mãos, para não ter ali qualquer questão e não estar documentado. E, claro, comparecer na perícia. Uma questão muito importante é deixar o endereço atualizado junto ao Meu INSS, pois esse endereço atualizado é a forma de comunicação do INSS, que será através de carta. Muito cuidado com as questões de golpes, que sempre surgem, né, quanto a essas questões de pente fino. Caso tenha alguma dúvida, ligue no telefone 135 ou consulte o portal do Meu INSS, para não ter risco aí de cair em qualquer tipo de golpe. Mas se você está recebendo a aposentadoria por invalidez, fique tranquilo, continue recebendo. Só indica essa questão de começar a juntar relatórios e exames médicos, porque caso seja convocado em algum momento, a pessoa consegue aí já estar com toda a documentação em mãos e, caso seja necessário, manter o seu benefício. E é importante essa dica, né? Porque muitas vezes a pessoa não guarda, consulta e não vai juntando esses laudos, não é? Isso acaba não cortando, mas acaba às vezes dificultando, travando esse benefício. Com certeza. E tem muitas doenças que o médico ele realmente se pauta em exames e em relatórios médicos. Só de olhar e conversar com a pessoa, ele não consegue concluir. Daí, então, a importância realmente de ter esses laudos e exames. Por isso, se recebe aí a aposentadoria por invalidez, é muito interessante, sim, principalmente se depende da rede pública, que sabemos que é um pouco mais demorado para ter questão de consultas e exames. É bom já marcar para estar tudo documentado. Mas e aí, a pessoa pensa, fiquei afastada por anos e todos esses períodos, o que acontece? Todo esse período de afastamento conta como tempo de serviço. Então, ficar muito atento em relação a isso, porque todo esse período vai contar como tempo de serviço, desde que você volte a trabalhar e tenha recolhimento ali pelo menos de 1 mês. Então, tendo esse recolhimento de 1 mês, todo esse período vai contar como tempo de serviço e com isso, conforme for fazendo ali os cálculos do período que tem de carteira, o período que ficou afastado, às vezes já está com os requisitos da aposentadoria suficientes ou está bem próximo. Perfeito, né? E aí acaba transferindo essa aposentadoria por invalidez por uma aposentadoria de fato definitiva. Com certeza, acaba transferindo. E outra questão também que acontece, a pessoa está aposentada por invalidez e quando ela foi aposentada por invalidez, ela tinha um vínculo empregatício. Nesses casos, o que acontece? A pessoa ela tem direito a voltar para a empresa, mesmo que faz aí muito tempo. Se o contrato ficou em aberto, que normalmente fica, né, a legislação até determina que fique mesmo em aberto, a pessoa ela tem o direito a voltar para a empresa. Então, fique muito atento que conforme for volta para a empresa, ali preenche, às vezes o requisito finaliza de preencher requisitos para a aposentadoria e às vezes acaba aposentando. Tem questões que são muito interessantes. Tem um caso que eu já me deparei, a pessoa ela ficou aposentada por invalidez por 10 anos. E antes disso, ela trabalhava num local que tinha insalubridade. Então, realmente, ali tinha insalubridade no local. Ela ficou afastada esses 10 anos, aí a aposentadoria por invalidez foi cessada, ela voltou para a empresa e trabalhou. Todo esse período de afastamento, se o período anterior tinha insalubridade, todo o período que a pessoa ficou afastada também tem direito à insalubridade. Então, ficar muito atento, que às vezes a perspectiva de quem ficou afastado muito tempo não é tão ruim. Às vezes até verifica ali questão de valores, se já pode, às vezes pega até um tipo de aposentadoria que fica até mais tranquilo do que ficar com uma aposentadoria por invalidez. Perfeito.
O André, né, parabenizando pela questão e perguntando justamente desse retorno ao trabalho, não é? A pessoa pode ser reaproveitada em outras atividades, caso, né, a perícia fala que ela pode retomar, mas não aquela atividade específica? Com certeza. Então, ela pode sim voltar para outras atividades e, nesse caso de ser readaptado, não pode ter diminuição de salário. Então, no caso, às vezes a pessoa está numa função e, em razão de alguma questão, alguma lesão que teve, a pessoa vai para algum outro tipo de atividade que, às vezes, o salário das pessoas naquela outra atividade é menor. A pessoa ela tem que continuar com o mesmo salário. E as outras pessoas do mesmo setor não podem pedir equiparação de salário com essa pessoa que é readaptada. Então, pode sim, e na verdade a empresa ela tem até que tomar essa cautela de colocar a pessoa numa função que seja compatível, né, com o estado de saúde que ela está. Perfeito. E essa questão da readaptação tem sido cada vez mais presente, né? Com certeza. O INSS ele tem até todo um programa para reabilitação, que aí chama a pessoa, oferece outros cursos para reabilitar mesmo as pessoas aí no mercado de trabalho, que acaba sendo extremamente interessante. E mais uma informação, caso a pessoa tenha sido aposentada por invalidez em razão de algum acidente do trabalho, que são acidentes típicos que ocorrem dentro da própria empresa, doenças que são equiparadas a acidente do trabalho, por exemplo, uma LER, né, que é lesão de esforço repetitivo, de alguma função ali que a pessoa acaba tendo uma tendinite, alguma questão assim, um problema de coluna para quem pega muito peso. Então, doenças que são equiparadas a acidente do trabalho típicos, ou acidentes de trajeto, estão indo ou voltando da empresa e sofre algum acidente. Caso foi algum acidente do trabalho, a pessoa ficou afastada e teve aposentadoria por invalidez, agora caiu no pente fino e teve alta, a pessoa tem direito a voltar para a empresa e durante 1 ano não pode ser mandada embora. Existe uma estabilidade. A estabilidade acontece apenas para quem sofreu algum tipo de acidente do trabalho. Então, as demais pessoas, elas têm o direito sim de voltar para a empresa, mas não têm a estabilidade. Thaís, vamos falar um pouquinho, né, de trânsito, não é? As pessoas estão numa polêmica na cidade aí se as câmeras são para multa, se não são, né? E aí sempre a questão de como, né, proceder diante de uma multa. Recebi uma multa, posso recorrer? Como é que eu faço isso? Com certeza, pode recorrer sim. E é muito interessante analisar a questão da multa. Por quê? Às vezes a pessoa, por exemplo, foi pego ali, embriagado, bebeu, realmente foi pego, soprou o bafômetro. Com muito cuidado ao soprar o bafômetro, porque conforme o índice alcoólico que estiver, a pessoa ela pode até ser levada para a delegacia. Então, acaba complicando todo um fato. Mas antes, Luciano, só aqui pontuando, eu sou totalmente a favor das multas, porque, na verdade, as multas realmente elas salvam vidas. Então, se nós, por exemplo, a multa do pedágio. Por que foi instituída aquela multa do pedágio? Porque estão vendo a velocidade. É para arrecadar dinheiro? Na verdade, não. Na verdade, é para educar as pessoas. Porque teve um caso até de uma família que um carro freou na frente, a família estava no carro do meio, um carro atrás veio e bateu. Essa família toda faleceu dentro do carro. Então, as regras de trânsito, as multas, elas são para preservar as vidas. No ano de 2022, morreram mais de 33 mil pessoas no trânsito. Dão 92 mortes por dia. É uma morte a cada 15 minutos no trânsito brasileiro. Então, enquanto nós estamos falando aqui, faleceram 4 pessoas no trânsito. São uma pessoa a cada 2 minutos feridas ou lesionadas no trânsito. Então, todas essas medidas são para isso. Então, realmente, quem dirige não deve beber, tomar todas as cautelas necessárias e nós sermos a favor mesmo de um policiamento, até das multas, em razão de preservação da nossa vida e da vida dos nossos familiares, dos amigos, das pessoas aí que nós amamos. Então, só essa pontuação que eu sou, sim, não sou contra a multa. Mas quem recebeu alguma multa pode verificar as ilegalidades que existem dentro dessa multa. E, às vezes, a multa ela tem toda uma aparência ali de ilegalidade. Mas é sempre muito interessante analisar, porque pode ter questões que conseguem cancelar aí essa multa. E que questões podem ser essas? Por exemplo, os equipamentos que foram utilizados. Então, se o equipamento utilizado está correto, está com a sua inscrição correta, se o preenchimento da multa está completo, tem todo um preenchimento ali adequado a ser feito. Então, a questão das multas é sempre, sim, muito interessante ser analisado por um profissional que entende das questões das multas, porque conforme for, pode sim ter o seu cancelamento. Perfeito. E hoje se tem isso, né? Muitas vezes a pessoa não recorre
e acaba, de fato, tendo um prejuízo, sendo que não deveria ter aquela multa. A gente acaba muito vendo a questão de placas clonadas, não é? Então, tendo um suporte aí, se consegue recorrer quando, de fato, né, o sujeito não praticou aquele delito. Com certeza. Então, consegue mesmo fazer. Tem essas questões também que a pessoa não praticou o delito. E tem, às vezes, que a pessoa está envolvida assim, em algum tipo ali de situação, mas nós temos irregularidade ou de equipamento que foi utilizado para o registro da multa ou do preenchimento mesmo. Então, tem que ficar atento ali a todas essas perspectivas para verificar se a multa realmente ela tem ali o fundamento, né, se ela pode realmente ser aplicada ou não. Perfeito. Período de casamento, não é? Existe possibilidade de folga? Como é que funciona essa questão do casamento relacionado ao trabalho? Caso a pessoa ela venha casar, ela comunica à empresa e tem 3 dias de folga. Então, ficar muito atento aí que a pessoa casou, ela tem direito ali a ter uma folga. A folga normalmente é posterior, mas conforme conversar ali para o empregador, conforme for, pode até pegar antes. E aí conversar certinho para organizar e ter esses dias de folga. Então, caso a pessoa vá casar, ela tem sim direito a 3 dias de folga. Perfeito. Pessoa que é convocada para participar de júris, não é? Como é que fica a questão do trabalho? Se a pessoa ela é convocada para júri, para ser testemunha, qualquer questão que ela está prestando ali um serviço para a justiça, tem direito a ter esse dia, os momentos ali, né? Às vezes é uma audiência, coloca até o horário de início, de saída, conforme for, pode sim, claro, voltar para o emprego, mas tem direito a abonar sem qualquer desconto. Então, é uma falta ali justificada o porquê a pessoa se ausentou. Normalmente, quando é júri, a pessoa, às vezes, ela se ausenta o dia todo e, às vezes, até mais de um dia. Então, ficar muito atento em relação a isso. E a pessoa ela pega uma declaração na justiça e ela tem sim direito a abonar essa falta. Então não vai acontecer nada, a pessoa depois volta a trabalhar aí normalmente. Perfeito. E é importante isso, né? Vai depender da duração também desse júri, todo esse período é coberto. Com certeza. Então, e às vezes tem júris ali que demoram dias até, né? Conforme a complexidade do caso, demoram muitos dias. Então, aí pega ali, abona e todas as faltas são abonadas. A pessoa tem que pensar que ela está fazendo uma prestação de serviço à sociedade. Ela está favorecendo de trazer a verdade para a justiça, em especial quando é testemunha. E no júri também, mesmo que a pessoa é jurada, ela, claro, está prestando ali um serviço também para a sociedade. Então, em razão disso, essas faltas são todas abonadas. Então, são faltas ali justificadas que não pode sofrer qualquer tipo de desconto. Perfeito. Falar um pouquinho também sobre benefícios, né? Aposentadoria, que a partir do final do mês tem reajuste. Isso mesmo, a partir do dia 27 de janeiro, os aposentados que vão ter aí o reajuste, vão ter pessoas que vão ter o reajuste do salário mínimo, e para quem recebe mais do que o salário mínimo, normalmente o reajuste é menor do que quem recebe o salário mínimo. Estamos aguardando aí para ver os números exatos dos reajustes dos benefícios previdenciários, mas agora a partir do dia 27 de janeiro, todos os benefícios das pessoas aí que recebem pela Previdência Social já vão vir com reajuste. Perfeito. E normalmente é isso, não é proporcional, né? Olha, recebe menos, mas tem um valor proporcional de reajuste como o salário teve. Exatamente. Normalmente é um pouco menos, né? O reajuste é um pouco menor, que foi 7,5% do salário mínimo, é um pouco menor, mas ele sempre acontece. Então, só aguardar aí para verificar, né, qual realmente vai ser o percentual. E, assim, a notícia que tem que é exata mesmo, que a partir do dia 27 de janeiro, o benefício já vem com reajuste. Perfeito. É que se faz esse cálculo também em cima das contas públicas, né? Exatamente por isso que demora, às vezes, um pouquinho para se ter o valor exato no primeiro momento. Com certeza. E o que acontece, por que as pessoas às vezes elas falam, nossa, eu recebia 3 salários mínimos e hoje eu estou recebendo, por exemplo, 1,5, quem está aposentado aí muito tempo. Essa questão que o valor do benefício de quem recebe mais do que o mínimo, ele vai baixando, é real. Então, porque o poder de compra realmente vai diminuindo. E isso acontece exatamente porque quem recebe o salário mínimo sempre tem um reajuste maior do que quem recebe mais do que o salário mínimo. Então, com isso, quem recebe mais do que o salário mínimo vai perdendo o poder de compra. Realmente, ali o valor da aposentadoria vai baixando. Perfeito. Também, né, quando se pensa a respeito dessa questão do reajuste dos valores da aposentadoria, a Mara colocando isso, né? Tem como rever esses valores, né? Como é que a pessoa que pagou um valor X a vida toda recebe isso menor ao longo da aposentadoria?
Mara, isso, entre aspas, né, bem entre aspas, é normal, assim, então a pessoa, se ela contribuir a vida inteira sobre o teto, quando ela for aposentar, a aposentadoria vai ficar menor do que o teto. Então, realmente existe aí, a hora que for fazer o cálculo, tem questão de fator previdenciário, outras questões ali que entram na fórmula do cálculo da aposentadoria, que acaba, assim, tendo uma diminuição em seu valor. Porém, se a pessoa ela aposentou e ela acha que tem alguma questão errada, ela pode sim pedir a revisão da aposentadoria. Essa revisão vai analisar ali vários aspectos. Se a pessoa trabalhou com insalubridade, que é algum fator que faz mal, ou periculosidade, vai verificar questões se realmente os valores que constam na carteira de trabalho, o INSS utilizou eles de forma adequada, ou que consta em algum tipo de olerite. Então, vários aspectos aí vão ser utilizados, né, verificados, para ver se o INSS considerou realmente tudo. A revisão da aposentadoria é muito interessante entrar dentro de 10 anos do primeiro recebimento. E se passaram já 10 anos, eu não posso entrar com revisão? Até pode, mas o número de revisões que cabe são muito menores. Então, caso tenha mais de 10 anos de aposentadoria, pode tentar também, sim, entrar com a revisão, pode pedir uma análise de revisão, porém, as possibilidades são menores. E se está pertinho ali dos 10 anos, corre, porque é muito melhor entrar com menos de 10 anos do que com mais. Então, essa questão, pagou muito tempo valores altos e hoje acha que a aposentadoria não está no valor que for devido, pode sim pedir a revisão. Mas, como eu disse, o valor da aposentadoria realmente, infelizmente, ele vai baixando, principalmente se fizer uma comparação frente ao salário mínimo. E a revisão que fala que equipara ao salário mínimo atual, então tem... Uma época teve um golpe que chegou até uma cartinha para os aposentados falando para a pessoa ir até determinado local que a empresa, né, ia conseguir equiparar a quantidade de salário mínimo da época que aposenta com agora. Esse tipo de revisão não existe, tá? Então, o que a gente pode analisar são fatores mesmo, se os salários foram considerados corretos, os valores, se o cálculo está correto. Então, várias questões podem ser analisadas. Agora, equiparar o salário mínimo à época da aposentadoria, essa revisão não existe. Thaís, vamos falar um pouquinho de BPC, né, de alterações que teve no benefício. Primeiro começar, né, para quem não sabe o que é o BPC. Então, o BPC nós temos duas modalidades, o BPC ao deficiente e o BPC ao idoso. Ao deficiente são para as pessoas que têm algum tipo de deficiência desde o nascimento até os 65 anos. E ao idoso a partir dos 65 anos. As duas modalidades de benefício de prestação continuada, o BPC, alguns chamam de LOAS, as famílias devem ser de baixa renda. Então, esse é um dos requisitos também muito importantes. Se a pessoa tem 65 anos ou mais, apenas comprovar que não recebe outro benefício do INSS e que é de baixa renda. Sendo abaixo desde o nascimento até os 65 anos, tem que comprovar a deficiência e que é de baixa renda. E no caso, o que aconteceu? No dia 27 de dezembro, então nós tivemos aí uma medida que alterou algumas regras, mas na prática vai continuar praticamente igual, nós não vamos ter tantas alterações efetivas. Algumas questões que constavam nessas alterações acabaram sendo vetadas, então assim acaba sendo aí mais tranquilo, não vamos ter aí tantas alterações. E aí, quais são os pontos importantes? Uma das questões é que ficou a obrigatoriedade aí da realização da perícia médica para a aposentadoria por deficiência, mas isso já acontecia, a pessoa passa por uma perícia no INSS, caso seja negado e leva para a justiça, tem sim uma nova perícia judicial, então para comprovar ali realmente que tem uma deficiência, a longo prazo, né, ou pelo menos que vai perdurar aí por uns 2 anos. O benefício de prestação continuada, como a aposentadoria por invalidez, ele pode sim ser revisto. Então, por exemplo, se a renda da família aumentou ou se a deficiência foi cessada, pode sim ter o corte do benefício. Então, a pessoa ela tem que ficar muito atenta. Outro ponto também, que na verdade já existia, mas não era tão observado, é que o CAD único, que é o Cadastro Único do Governo Federal, é um cadastro único do Governo Federal para as famílias de baixa renda. Então, quem quer algum benefício do governo deve fazer o CAD único. O CAD único ele deve ser atualizado a cada 2 anos. É aí que muitas vezes se corta o benefício. Por quê? Ao atualizar o CAD único, inclui pessoas que estão morando na casa, ou a própria pessoa que está ali, né, o governo acaba observando ali que passou a ter aferição de algum tipo de renda. Então, é através do CAD único que muitas vezes o benefício pode acabar tendo algum corte ou não ali do benefício. Então, ficar muito atento. E aí ficou a obrigatoriedade, então, da atualização. Uma outra questão também é a biometria. Para pedir o BPC, a pessoa tem que estar com a biometria ali registrada
junto ao governo federal. Então, essa acaba sendo até ali uma burocracia, entre aspas, né? Mas acaba sendo uma forma de evitar ao máximo qualquer tipo, os golpes. Então, a pessoa ela tem que estar ali com a biometria cadastrada para conseguir fazer a questão do CAD único. Então, na prática, assim, acabou não tendo alterações significativas, e aí quem recebe, e ao meu ver, é um dos benefícios mais importantes que nós temos, porque imagina, desde o nascimento até os 65 anos para alguém que tem algum tipo de deficiência. E isso acontece até para as pessoas adultas, que às vezes sofreu um acidente, por exemplo, um pedreiro, ele trabalhava autônomo, então não tinha registro e não pagava o INSS. Ele tem uma queda ou qualquer questão assim e fica incapacitado. Ele pode sim receber o BPC. Então tem que ficar muito atento, porque tem várias questões aí que a pessoa consegue esse recebimento. Porque de fato isso, né? Algumas pessoas, infelizmente, né, não teriam condições de viver sem o benefício. Não, com certeza. Então, ao meu ver, assim, eu acho um benefício que é muito antigo e muito importante. Porque são pessoas mesmo que estão ali numa miserabilidade, numa situação social e que não tem a capacidade de voltar para o mercado de trabalho. Então, assim, às vezes não é... E às vezes, por exemplo, uma criança, ela nasce com alguma deficiência e sua mãe é capaz, né? Que Deus, assim, né? Mas a sua mãe é capaz e a criança nasce com deficiência. Às vezes, essa mãe, ela sai do trabalho para cuidar do filho. E aí, qual vai ser a subsistência dessa família? Então, às vezes, acaba ficando muito comprometida a renda. Então, mesmo às vezes fala, mas por que desde o nascimento, né? Um bebê já vai ter renda? Mas eles têm que pensar tudo o que envolve para conseguir dar uma qualidade de vida para um bebê que às vezes requer ali tem algumas necessidades, requer alguns tratamentos especiais e às vezes requer que uma pessoa fique só por conta. E o benefício de prestação continuada, uma outra questão também que queriam retirar é a sua fixação com o salário mínimo. Mas isso continua aí preso no valor do salário mínimo. Então, isso também foi mantido. Então, quem recebe BPC, assim, de certa forma, está tranquilo, mas ficar atento. Porque se o governo cruzar as informações e verificar que houve aumento da renda, volta da capacidade, qualquer questão assim, corre risco, sim, de ser cortado. Perfeito. Falar um pouquinho também da questão dos planos de saúde, Thaís, né? A gente tinha aí uma questão do setor falando que estava enfrentando dificuldades, sempre uma questão da discussão de reajuste de valores ou não. Como é que está isso nesse momento? Então, a questão dos planos de saúde, eles estão criando um fôlego novamente, então, assim, as associações, né, dos planos de saúde estão pontuando isso, e nós tivemos há um tempo atrás que vários planos de saúde, na verdade, cortaram muitos benefícios aí de forma unilateral, então, mesmo a pessoa pagando em dia, tudo certinho, simplesmente cortaram os benefícios. Então, fique bem atento de manter o pagamento em dia, porque passando ali os prazos do pagamento, o convênio médico, ele tem, sim, a faculdade de cancelar esses planos, e uma vez que cancelou, caso a pessoa tenha alguma doença pré-existente, outros planos podem até negar da pessoa entrar nesse plano. Então, às vezes, ali no momento que a pessoa mais precisa, acaba ficando sem assistência. Então, é bom ficar muito atento em relação a isso, de manter a regularidade. Quem já tem um plano de saúde, é bom também ficar atento quando se nega algum tipo de cirurgia, alguns medicamentos, algum tipo de tratamento específico e verificar o que realmente ali foi contratado na época e o que a ANS, a Agência Nacional de Saúde, prevê. Porque conforme for o que está previsto, tanto na legislação, no contrato e na ANS, o plano de saúde ele tem, sim, a obrigação de disponibilizar determinados tratamentos que muitas vezes são negados. Então, aí, nesse caso, a pessoa ela pode pedir de forma administrativa no próprio plano, sendo negado, pode levar até para a justiça para fazer o requerimento de conseguir aí os tratamentos devidos. Então, ficar muito atento em relação a tudo isso para ter tanto os tratamentos, convênios, tudo certinho. Mas agora está com essa questão que os planos estão criando, sim, um fôlego, porque na época da pandemia, eu acredito que foi um dos momentos aí mais difíceis para todos, inclusive para os planos de saúde, né, hospitais superlotados e todas as questões aí que vivenciamos. Então, agora os planos estão pontuando essa questão de ter um fôlego. Espero, assim, né, que fique mais amigável a relação ali do plano de saúde com as pessoas ali que os contratam. Perfeito. E é importante pontuar isso, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam na dúvida até da efetividade e também da aplicação, né? Às vezes a pessoa paga certinho quando necessita do plano, tem problemas contratuais.
Com certeza. Então, e é no momento que a pessoa mais precisa, né? Então, no momento ali que mais precisa, o plano acaba muitas vezes ali não disponibilizando o tratamento devido, não fazendo ali de forma devida. Então, nesse momento, pode, deve sim ali procurar, às vezes, a ajuda de algum profissional e, se for necessário, realmente ali ingressar na justiça. Alguns pontos do plano de saúde, né, acaba às vezes ficando complicado ali para os dois lados. Mas o plano de saúde é como um seguro mesmo que a pessoa paga, né? Então, se a pessoa ela paga aquele seguro, no momento ali que ela mais precisa, ela vai realmente recorrer ao plano. A gente falava aqui do BPC, né? E a Karina perguntando a respeito disso. Existe revisão de BPC? Karina, existe sim. Então, o governo, ele até o ano passado estava pontuando que queria fazer em larga escala até as revisões do BPC e o objetivo era economizar 4 bilhões de reais. Então, existe sim, e as revisões do BPC, na verdade, eles fazem principalmente em razão do CAD único, que é onde eles fazem o diagnóstico que a família ela não é mais de baixa renda. Então, normalmente, a questão da doença, ela acaba até... Porque a maioria das doenças, se nós formos ver, principalmente sim, se for alguma deficiência, conforme a deficiência, a síndrome, alguma questão que a pessoa tem, a chance de restabelecimento, porque normalmente são doenças ou deficiências graves mesmo, que consegue o BPC. Se for leve, às vezes não consegue. Então, às vezes, tem casos também que consegue. Mas costuma ser alguma doença que difícil recuperação 100% da pessoa. Então, normalmente, a questão da doença, chamar para perícia, eu confesso que eu nunca vi. Mas aonde pega o BPC é o CAD único mesmo. Então, eles pedem para atualizar de 2 em 2 anos. Com isso, eles verificam que a renda está maior. Verificando que a renda está maior, corta o benefício. Nosso espectador aqui, o Tiago, está dizendo o seguinte: ele fez um curso e que não atendeu a expectativa dele. E ele disse que a escola não cumpriu o que prometeu, não é? O que fazer? É possível fazer uma ação? Então, Tiago, é bom conversar diretamente no curso sobre qual era a sua expectativa, o que realmente te venderam, o que passou, né? Então, converse se eles não disponibilizam, às vezes, disponibilizar mais algum tipo de medida, mais aulas, né? De forma a suprir aí o que você realmente esperava. E se não for suficiente, conforme for, pode sim procurar ou o PROCON, ou às vezes verificar aí a questão se há uma viabilidade para um processo. Uhum. E ver a importância também do contrato, né, do que estava especificado, o que se tinha de grade, etc. Isso é sempre importante acompanhar antes de se fazer. Com certeza, né? Verificar realmente ali qual foi a expectativa e o que foi contratado, né? Se eles realmente prometeram mais do que entregaram, para ver certinho. Porque normalmente, nesses casos, as pessoas não dão uma atenção correta a esse tipo de contrato, não é? E normalmente os contratos eles acabam sendo de adesão, né? Então a gente não pode discutir as cláusulas do contrato. A nossa opção é assinar e pronto. Só que sempre que um contrato é de adesão, que as cláusulas não foram discutidas, posteriormente esse contrato ele pode sim ser discutido na justiça. Então pode-se verificar essa questão, né? Se foi um contrato de adesão, o que estava estipulado no contrato e o que realmente foi entregue. E aí o que frustrou, o que aconteceu, por que ali ficou insatisfeito. Vamos falar um pouquinho de insalubridade. A pessoa tem direito e não recebe. Como proceder, Thaís? Se a pessoa ela trabalha numa empresa e nessa empresa ela está exposto a barulho, poeira, veneno, então questões ali que fazem mal para a saúde. Esta é a insalubridade. Ou está exposto à periculosidade. O que é a periculosidade? É um risco iminente, um risco ali que existe e que pode acontecer um mal a qualquer momento. Então, exemplos aí de periculosidade é a questão do eletricista, do posto de combustível ali, que tem um risco, sim, de explosão. O posto de gasolina, a gente pode falar até das duas questões, de insalubridade e periculosidade. Às vezes acaba envolvendo até as duas questões. Profissionais de segurança. Com certeza. O segurança que corre o risco ali, então é super tranquilo o segurança. Ele, super tranquilo, entre aspas. Ele fica ali parado, né, observando. Mas a qualquer momento pode, claro, sofrer algum tipo de assalto. Ele está fazendo ali a questão, né, de patrimônio de pessoas, a segurança de patrimônio de pessoas. Então, essas são questões de periculosidade. Então, se a pessoa ela trabalha no ambiente, o mototaxista, então, quem faz moto, então fica de moto, em razão da empresa, né, fica para cima e para baixo. Tem direito também à periculosidade. Então, uma pessoa que ela trabalha com questão de insalubridade ou periculosidade, só que ela não recebe, ela pode, quando sair da empresa, entrar com um processo
requerendo esses pagamentos. A insalubridade ela é 10, 20 ou 30% que tem de acréscimo. Já a periculosidade, a insalubridade é 10, 20 ou 40% que ela tem de acréscimo. Já a periculosidade é um valor sempre fixo de 30%. A insalubridade é conforme o grau. Então, grau baixo, médio ou alto, né? Então, fica 10, 20 ou 40%. Já a periculosidade, ela é fixa ali em 30%, em razão de um risco iminente ali de algo que pode acontecer a qualquer momento. E é importante pontuar isso, né? Porque, assim, é um direito do trabalhador e, às vezes, a empresa quer economizar não pagando isso, mas tem problemas à frente e acaba desembolsando muito mais. Com certeza, é importante pagar e às vezes é até importante a empresa pagar algum tipo de seguro para esse funcionário. Porque se acontecer alguma eventualidade, realmente acontecer algum acidente, alguma questão, o seguro acaba pagando ali, né, esse prejuízo, né, acaba indenizando esse funcionário e com isso acaba auxiliando ali, mas mesmo assim não retira o direito do funcionário, caso ele queira, de entrar com um processo. Então, mas é só uma questão ali de já suprir, né, as necessidades da empresa, do empregado e do empregador. Perfeito. Então, de olho nisso aí para não ter problema. Fora a questão, né, quando a gente fala aí da questão insalubre aí, dos EPIs, dos equipamentos de segurança, de toda a estrutura obrigatória que tem que se fazer com legislação para não ter dor de cabeça. Com certeza, tem que estar ali tudo ok, o pagamento do INSS, tudo certinho. E quanto mais documentada essa questão de insalubridade, periculosidade, posteriormente a pessoa depois pode utilizar isso para auxiliar na aposentadoria. As pessoas que tiveram, nós falamos hoje já aqui de revisão da aposentadoria, quem teve insalubridade ou periculosidade reconhecida em processo trabalhista, outras questões reconhecidas em processo trabalhista, como horas extras, outros tipos de verba, podem pedir para incluir essas verbas na aposentadoria, como revisão mesmo. Então, pede para incluir. Porque muitas vezes ganha o processo, mas tudo isso não traz para o INSS. E às vezes tem que ser por revisão. Perfeito. Falar um pouquinho de uma questão que também aí tomou a mídia, que é de venda de sentenças, Thaís, e que está fazendo hoje, em função dessa descoberta, que algumas empresas recorram. Exatamente. Foi descoberta aí uma grande fraude, né, um grande mecanismo aí de vendas de sentenças e com isso muitas empresas que tiveram conhecimento estão pedindo aí a anulação de todo o processo, por suspeita aí de ter sido prejudicada em razão disso. Então acaba sendo uma notícia até triste, mas lembrando, né, isso aconteceu pontualmente ali em algumas questões, alguns pontos no judiciário. Mas essas questões acontecem em todas as carreiras, né? Então, todas as carreiras ali nós temos as boas pessoas e as que nem tanto, então acabou acontecendo isso no judiciário. É que o judiciário acaba sendo muito emblemático porque é o órgão que nos dá segurança, né? Então, é a palavra final ali. Então, nós temos 3 poderes no nosso país, né? Nós temos ali os 3 poderes que vêm lá desde Montesquieu, mas essa questão dos 3 poderes, um contrabalanceia assim o outro. Então, um vai regulando e fica de olho do outro. Mas, ao meu ver, o judiciário é a palavra final. Então, se ele falar, ele tem que ser obedecido. E quando se fala dessa questão de vendas de sentença, acaba relativizando a força ali do judiciário. Mas, como eu disse, é uma questão pontual e as empresas que verificam que realmente os processos estão envolvidos dentro da onde está a investigação, acabou pedindo aí o cancelamento dos seus processos, cancelamento aí dessas sentenças, acaba dando um passo para trás, mas às vezes compensa, né? Às vezes perdeu um processo aí e tem chance de rever isso. Perfeito. Importante também, não é, destacar justamente essa questão de atenção aí, não é, porque o que pode ser anulado ou recorrido é o que está nessa listagem aí do esquema, não é qualquer sentença. Com certeza. Então, assim, tem a lista, né, tem os juízes que estão ali com algum tipo de suspeita, até não é nada aqui da nossa região, é uma notícia assim, nacional até que tem, mas é que eu acho interessante, sim, pontuar, porque é uma questão que existe mesmo, essa questão aí de venda de sentença. Mas, como eu disse, não é nada aqui na nossa região, não está nada atrelado. Quem vai conseguir o cancelamento dessa sentença são apenas as pessoas, né, que realmente tiveram processos correndo aonde está sob investigação. Um outro tema polêmico aí na mídia recentemente foi a questão da Receita, né, que agora passa a ser informada de movimentações acima de R$5.000 de PIX.
entre outras operações financeiras, o que gerou um tumulto das pessoas acharem que isso, né, reflete em cobrança de impostos. Com certeza. Então, nesse primeiro momento, o governo falou que não vai ter a cobrança de impostos, mas nós devemos ficar muito atentos em relação a tudo. Eu sempre falo isso até em relação ao INSS. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e conta uma história, se é casado ou se é separado. Depois, posteriormente, quer contar uma outra história. O governo ele vai guardando as histórias. Então, nós temos que ter uma coerência na história que conta. E com essa questão de tudo ser digital hoje, todas as questões certificadas, todos os sistemas ali conversando, cada vez mais tudo vai ser informado, o governo vai ter acesso a tudo. Então, eu acho que nós temos que ficar atentos. Nesse primeiro momento, o governo não está cobrando, mas cada vez deixar tudo mais organizado, mais transparente, porque vai chegar num determinado momento que tudo, ao meu ver, vai estar tudo até muito organizado e tudo muito cruzado. Então, é bom ficar bem atento e deixar organizado. Então, não será cobrada, a promessa é não cobrar agora de 2025, mas saiba que a Receita Federal já está de olho. E ter um leão ali de olho, então é bom ficar esperto. Perfeito. E é importante isso, quando a gente fala do ponto de vista da Receita, também no ponto de vista de se evitar fraudes, né? Porque a gente viu que a movimentação financeira do país migrou demais para o PIX, né? E é um jeito também de ter um controle na questão, né, tanto de pessoas que têm uma renda acima do que declaram, né? Então, de fato, de ter uma cobrança devida aí, mas também dos golpes e de outras movimentações que são feitas por aí. Com certeza. E até essa questão, por exemplo, do BPC mesmo, né? Então, imagina, uma pessoa se declara de baixa renda e verifica que através do Pix tem várias transações ali. Então, essas informações aí que correm, sim, o risco de serem cruzadas, que tem que ficar muito atento. E evitar todo e qualquer tipo de fraude. E hoje, inclusive, com essa questão de Pix, cartão em celular, às vezes tem cartão até no relógio, que a pessoa só encosta ali o relógio. Todas essas questões, a movimentação de dinheiro em espécie acabou diminuindo muito, né? Então, não se vê muito mais assim as pessoas com dinheiro mesmo em espécie. E com certeza em razão de Pix e cartões. Perfeito. E também a questão que a gente ainda vê muito da informalidade, né? Então a gente tem pessoas que estão aí informalmente no mercado, que faturam muito, não é? E que usam essas ferramentas aí que ficam em tese isentas. Com certeza. E aí essa questão de cruzar, eu imagino que o governo ele vai verificar que onde tem muita movimentação, vai acabar olhando mais de perto. Então, eu acho que é bom ficar... Então, assim, não vai ter taxação, mas eu acho que a hora que ele verificar que tem movimentações que estão discrepantes, né, é ali onde ele vai voltar e analisar todo o imposto de renda da pessoa. Então, por isso que é bom ficar atento e as movimentações que fizer, às vezes deixar documentado mesmo. Às vezes, realmente, caiu um dinheiro na conta da pessoa que não é da pessoa, que tem que passar para terceiro. Então, deixar tudo isso documentado, seja por contrato, por processo, da forma que for ali, o porquê desses valores, deixar tudo documentado, que com certeza, para não ter dor de cabeça, porque ninguém quer brigar com a Receita, né? Exatamente. Thaís, quero agradecer a participação aqui, a presença, deixar o programa sempre à disposição, parabenizar aí sempre, né, pelas colocações e esperar que a gente tenha sempre, né, boas notícias para esse ano que se inicia. Eu que agradeço sempre, é sempre um grande prazer estar aqui e que 2025 seja aí com muita saúde, paz e sabedoria para todos. É sempre um grande prazer e uma boa tarde.